Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Vamos lá, mais um dia que o Senhor nos dá, nos concede. Aleluia. Como é bom saber que a misericórdia do Senhor realmente ela tem nos alcançado todos os dias. Aleluia. Hoje estou aqui com vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor O pastor Jesus. José está aqui comigo. Sim, Hoje ele está glória nos a Deus. bastidores ali para me ajudar. Aleluia. Amém? É Vou ter meio, uma aparição rápida aqui. é meio Nós complicado. dois estamos de cor de rosinha. O meu amor está aqui Glória a comigo. Deus. Nós brindamos ao Senhor Jesus. Brindamos ao Senhor, a sua vida, a Glória nossa a Deus. vida, que está conosco, né? O Carlos já chegou. Oi, Carlos, Pai do Senhor. Aleluia. Tudo bem? São poucos que assistiram essa cena assim ao vivo, Amém. hein? A Elisângela chegou. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que bênção que vocês Oh, chegaram. Glória a Deus. A Silvia tá aí. Aleluia. Nossa, Uhul. aleluia. O povo está Seja chegando. bem-vindo, povo A igreja está lindo. lotando. Amo vocês. Glória a Que Deus. chegue mais gente, compartilha aí, que hoje nós vamos falar um tema muito bom. É que Deus não tem prazer na morte. Deus não tem prazer na morte. Deus não tem prazer na morte. Ele não tem prazer, Ele nunca planejou para que nós morrêssemos. Esse vai ser o tema de hoje. Vamos esperar um pouquinho mais. A Cris chegou. Oi, Cris. Paz do Senhor, querida. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê a Rebeca? Ela tá aí também? Aleluia. O telefone dela deu problema, Sejam Rebequinha. bem-vindos. Amém? Quem tá aí chegando? Glória a Deus. O Senhor está conosco. Se nós estamos aqui é porque nós estamos bem, né? Mais um dia, sabe? Nós conseguimos passar esse dia debaixo da glória de Deus, da presença de Deus. Quem tá aí? Pastor Marcelo tá aí? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estão chegando todos aí? Dá uma Glória paz a do Deus. Senhor aí pra nós. A Cris tá falando que chegou atrasada, mas eu cheguei agora também. A Cris tá falando que vamos assistir juntas. Glória a Deus. Marcelo tá aí. Boa noite, pastor. Glória a Deus por mais esse dia, né, pastor? O pastor já tá aqui, já Glória a apareceu no Deus. comecinho. É Nós já verdade. brindamos pela vida que há em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? É meio tenso essas coisas, mas a gente vai superando, daqui a pouco a gente está acostumado, né? Mas é sempre meio tenso. Amém? Vamos lá? Vamos orar? Pastor, Amém. vem orar aqui comigo, vem. Glória a Deus. Glória a Deus, precisamos do Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Vamos orando, clamando a Deus. Aleluia. Compartilhe para que venham outras pessoas, Glória a amém? Deus. Cheguei aqui, queridos. Amém. Vamos Glória a orar. Deus. Glória a Senhor, Deus. nosso Deus, nosso Pai, Em em nome do Teu Filho Pai. Jesus Cristo, estamos rendidos a Estamos Ti. diante de Ti, Senhor. Traz a nossa força. Nos curvamos diante da Tua grandeza, Oh, Senhor, meu da Tua Pai. santidade, Em Senhor, do nome Teu de poder, da Tua autoridade, do Teu amor, da Tua Em grandeza, nome de Jesus, Senhor. da Traz Tua a forma absoluta presença. de ser, meu Deus, pois só Tu és Deus, só Tu és digno, só Tu o és Senhor é santo. Deus. Só o Senhor. Tu és o Todo-Poderoso e nós nos rendemos a Ti nesta Nós somos noite. totalmente, Senhor, dependentes Hoje, meu de Deus, Ti, Senhor Deus. O dia que o Senhor nos fez, o dia que o Senhor nos deu, Sim, Pai. meu Deus. Sim, meu Pai. Meu Deus, obrigado por esse Obrigado, dia. Senhor, por esse dia. Dia 28 de março de 2020, Obrigado, meu que o Senhor tem nos Deus. guardado, nos O ano protegido, os céus nos abertos, livrado. o ano de preparar o caminho do Oh, Senhor, estamos preparando o caminho, o ano de Senhor. viver os seus propósitos Oh, glória a e Deus. saber, meu Deus, que o Senhor tem um destino, Ora, cai, o Senhor, meu Deus, tem nos dado governo Aleluia. e o Senhor tem estabelecido, Pai amado, Aleluia, Jesus. a sua vontade, Senhor. Sim, meu E o Deus. seu prazer, Senhor, como é, Senhor, o Amém, título de Senhor. hoje, Senhor, o Senhor não tem prazer na Sim, morte, Jesus, Pai. É verdade. E nós, Senhor, nos rendemos à Tua vontade nesta noite. Nos rendemos, Sim, Senhor, meu ao Teu Deus. querer, meu Os Deus. desejos, tua E voz. te louvamos, Senhor. Pai. A tua Te voz, louvamos, Senhor, ó Deus você coa eterno. nossos corações, Então abençoa a vida de Senhor. cada um, aqueles que estão para Em chegar, nome de Jesus, aqueles que meu possam Deus. estar envolvidos com qualquer Sim, situação Senhor. ou circunstância. Sim, Jesus. Meu Deus, guarda-os, Guarda-os, livra-os, traga-os transforma-os, para a tua palavra, Senhor, Senhor, para que eles possam também, de alguma forma, meu Senhor, Deus, em nome receber de essa Jesus, palavra. Pai. Senhor, multiplica
meu Deus, essa Sim, meu Deus. comunicação, meu Deus, em vídeo que tem sido, Senhor, veiculada, Pai, para que mais vidas sejam alcançadas. E abençoa o teu povo, Senhor, na face da terra, Pai. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Ainda que haja, meu Deus, tantas notícias difíceis. Sim, meu Pai. Que nós não conseguimos muitas vezes nem administrar tantas notícias ruins que querem, Senhor, falarem aos nossos ouvidos. Verdade. Mas nós, Senhor, não vamos estar, Senhor, presos a palavras que não sejam, Senhor, vinda do teu trono. Amém. Porque do teu trono, meu Deus, a tua palavra, pelo teu Santo Espírito, ela traz, Senhor, revelação, Amém. meu Deus. Espírito Santo. Revelação, meu Deus. Então hoje nós nos abrimos para a revelação. E debaixo dessa revelação, meu Deus, ela, Senhor, vai contrária a toda a informação que temos ouvido. E nós recebemos essa revelação. O Senhor não tem plano com a morte, o Senhor não tem prazer com a morte, meu Deus. Essa é a revelação desta noite, Pai. Então nos abençoa. Abençoa a tua serva, Senhor, que vai estar ministrando mais na totalidade, Pai. Mais a cada um, cada ouvinte, meu Deus. Que, Senhor, não fique só debaixo de informações, mas de revelação do teu Espírito, Pai. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. O Cris já está aí também. Oi, Cris. Glória a Deus. Pai, Senhor querido. Glória a Deus. O tema de hoje é que Deus não tem prazer na morte. Amém? A gente vai receber o nosso espírito. Eu vou receber, você vai receber. E eu creio que nós seremos edificados através dessa palavra. E realmente Deus não criou o homem para a morte. Deus criou o homem para viver. Aleluia. Tanto que a vida, Ele é a vida. Ele não tem vida. Deus não tem vida. Ele é a própria vida, né? Assim como nós falamos, Deus não é amor. Deus não, quer dizer, Deus não tem amor, uma quantidade de amor. Ele é o próprio amor, né? Deus não tem justiça, Ele é a própria justiça. Deus não tem vida, Ele é a vida, Ele é o autor da vida, é Ele que gera vida. Então a morte, ela é o contrário da vida, não tem nada a ver a morte com a vida, né? E o Senhor, Ele fala que Ele não tem prazer. A morte, ela entrou no homem por causa do pecado. A Bíblia fala assim que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então a morte entrou por causa do pecado. Então quando Adão e Eva pecaram, todos pecaram. A Bíblia fala, chama até Adão de primeiro Adão. O primeiro Adão pecou e aí o pecado entrou na humanidade e junto com o pecado houve um salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Mas aí o Senhor fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Aleluia. E é isso que nós vamos orar hoje, nós vamos falar hoje, porque o Senhor, Ele não se agrada da morte. Então a morte, em nome de Jesus, ela não vai nos tocar, porque nós estamos debaixo da cobertura do Senhor. E eu quero entrar aqui somente como introdução, no Salmo que todo mundo conhece, Salmo 91. E eu quero ler os últimos versículos. A Criane chegou. Oi, Criane. A paz do Senhor, querida, seja bem-vinda. Lá no versículo 14 de Salmo 91. Então eu quero que você fique com essa palavra hoje no teu coração. Deus não tem prazer na morte. Deus não tem prazer na morte. Deus não tem prazer na morte. Amém? Porque nós vamos receber a vida de Deus. E aí quando eu falo morte, eu falo tudo que gera morte. Eu falo na morte física, na morte espiritual, na morte dos seus sentimentos, das suas emoções. Deus não se agrada que uma pessoa fica o tempo todo pensando na morte. Deus se entristece. Tanto que quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Jesus chorou porque ali tinha um ambiente de morte. Ali tem um ambiente de tristeza, ali tem um ambiente de angústia, ali tem um ambiente de perda. E o Senhor Jesus, Ele veio para vencer a morte.
Amém? Então Deus, Ele não quer que a gente morra, não. Por isso que essa praga, ela já está repreendida da nossa vida, da nossa casa, porque nós vamos nos posicionar como filhos de Deus. Os filhos de Deus, quando clamam ao Pai, o Pai responde. Os filhos de Deus, quando buscam ao Pai, o Pai responde. E o Senhor Deus, Ele fala assim, qual filho, qual pai que se o filho pedir um pedaço de pão, vai te dar uma pedra? E se você clamar, o Senhor vai nos livrar da morte. E nós não vamos ser tocados por esse espírito maligno que está tocando nas vidas por aí. Em nome de Jesus. Então lá em Salmo 91, os últimos versículos diz assim, o Pai responde, e o Senhor Deus, do versículo 9, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Então ele tem um se, ele tem uma condição. Se você fizer, certo? Do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o afligirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Aleluia. Porque a seus anjos ele dará ordens ao teu respeito. Glória a Deus. Para que o protejam em todos os teus caminhos. Aleluia, glória a Deus. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Quer dizer, até nas pedras o Senhor vai impedir de você tropeçar. Por quê? Porque você fez do Altíssimo o seu abrigo, a sua habitação. Então é isso que nós estamos fazendo todos os dias, trazendo a manifestação da presença de Deus, trazendo a manifestação da glória de Deus, trazendo a palavra de Deus que é viva, que funciona, que é eficaz, que penetra no nosso coração, que penetra na nossa alma, que penetra no nosso interior e fazendo acontecer, não porque nós podemos, não porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. E nós sabemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não vai temer, porque vai estar na sombra do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A morte não tem domínio sobre nós. E você vai ficar, em nome de Jesus, com o teu coração tranquilo, abrigado nesta palavra. E o Senhor diz ainda, você pisará o leão e a cobra, pisotear o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Aleluia. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Glória. Agora olha o último versículo. Diz assim, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. E nós estamos debaixo desta palavra profética, que nós teremos vida longa. Aleluia. E o Senhor vai mostrar a salvação. Aí eu lembro a vocês aquilo que foi ministrado há uns dias atrás sobre a palavra salvação. Sabe o que quer dizer salvação que o Senhor vai nos dar? Além de vida longa, Ele vai nos dar salvação. Olha lá o que significa salvação. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Glória salvação no grego significa cura, redenção, remédio, resgate, ajuda, saúde, livramento do mal, livramento do perigo. Então o Senhor está falando assim, olha, Ele me invocará, eu vou responder, eu vou dar abundância de dias e vou mostrar a minha salvação. O Senhor não tem prazer na morte, e a morte, o Senhor diz que ela já está derrotada, ela foi derrotada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E uma vez derrotada, a morte ela não tem domínio sobre nós. Aleluia. Nós não estamos debaixo do domínio da morte, mas a nossa vida está debaixo do domínio do nosso Deus poderoso, que pode todas as coisas. Glória a Deus. E aí, o Senhor fala então que Ele não tem prazer da morte, que a morte entrou por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Aí, nós vamos lá para Efésios capítulo 2.
Olha, enquanto a pastora encontra aí, olha quem chegou, pastora. A Janaína Teobaldo chegou. Oi, Janaína. A Jéssica Martins. Oi, Jéssica. Pastor Rubens Passos. Oh, glória a Deus. Glória Pastor a Deus. Rubens de Jacira, aleluia. Chegou Glória aqui. a Deus. Rubens Santos também chegou. Pastor Rubens Santos de Glória Atibaia. a Deus, aleluia. Pastor Rubens Santos, lá de Atibaia. Deus abençoe. Está mandando um abraço Andréia aqui. também tá aí, Glória aleluia. a Deus. João Evangelista também chegou aqui e está mandando a paz, pastora. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz, Silvia Martins, a paz, João. Cristiano. Chegou também a Ione também. Oi, Glória Ione, a Deus. paz, amiga linda. A Ione é nossa amiga. Glória A a Deus. Ione é nossa cupida, pastora. Ela é nossa cupida, foi ela que nos Foi apresentou. ela que nos apresentou e nós casamos. Nossa querida amiga. Glória a Deus pela vida da Ione. Efésios capítulo 2, nós vamos ler de 1 a 6. Amém? Glória a Deus. Diz assim: Ser difícil. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticássemos. O que o Senhor está falando assim, olha, o pecado entrou no mundo, o pecado gera morte. Deus não tem prazer na morte. Enviou seu Filho e pela graça, pelo favor que nós não merecemos, nós somos salvos. Tanto que Deus não tem prazer na morte, que Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário para vencer a morte. E olha lá o que está escrito em 1 Coríntios 15, 56. 1 Coríntios 15, 56, diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que o Senhor está falando? Essa pandemia, essa morte que está acontecendo, não pense você que Deus está feliz com isso. Essas coisas que acontecem na terra, que geram morte, Deus não está satisfeito com essas coisas. Não é da vontade de Deus. Deus não está castigando a humanidade. Olha como Deus é ruim. Deus está castigando a humanidade por causa que a humanidade está assim assado. Deus, Ele apenas está na sua posição. É o pecado que gera morte. É o pecado que está trazendo destruição. E o Senhor diz que o aguilhão da morte, ele foi quebrado, ele foi cortado. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é um aguilhão? Aguilhão é um tipo de uma ferramenta, vamos poder dizer, uma ferramenta que geralmente as pessoas que trabalham com bois, com gados, é uma ferramenta parecendo um pau, e na ponta tem uma ponta bem fina, e essa ponta fina, eles ficam cutucando o gado para o gado andar. Então eles cutucam o gado anda. Até para a morte, gado, né? O gado anda. Por exemplo, se vai para a morte, vai para o abatedouro. Então o gado ele fica parado. Ele fica bloqueado, porque ele não vai. Aí a pessoa lá, ela vai e cutuca. Como um espeto, né? É, como espeto mesmo. Cutuca o gado pro gado andar. O que Deus está falando? Olha, o aguilhão da morte é o pecado. Quer dizer, o que faz a morte andar? O que faz a morte caminhar é o pecado. Então, esse ciclo de morte
morte que nós vemos na terra, no mundo, desde que Adão pecou, e aí vem Caim que mata Abel, e aí tem todas aquelas mortes de lá para cá, aí tem a arca de Noé que o Senhor mandou fazer para que as pessoas pudessem entrar e ser livres da morte. Desde o começo que Deus quer nos dar o livramento da morte, e você está debaixo dessa cobertura do Senhor. Aleluia. O livramento da morte está sobre a sua vida. Os planos de Satanás, eles já são frustrados. Amém. Na nossa vida, já foram frustrados, porque o aguilhão da morte, o que é o pecado, o Senhor já nos deu vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos dá vitória contra todo tipo de morte. Deus nos dá vitória contra todo tipo de desespero. Deus nos dá vitória contra todo tipo de angústia. Deus nos dá vitória contra todo tipo de dor. Deus nos dá vitória contra todo tipo de armadilha que Satanás quer colocar sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a igreja, porque nós estamos debaixo da graça de Deus, o favor de Deus que nós não merecemos, mas porque nós olhamos para a cruz, e você deve olhar para a cruz e entregar sua vida a Cristo Jesus, para que você seja livre do poder da morte, e não apenas do poder da morte física, mas também da morte eterna, porque quando Jesus veio, ele veio para nos livrar da morte eterna. O que é morte? O que é morte? Morte é separação. O que é morte? Glória a Deus. Luciano está aí também. Pastor, seja bem-vindo, querido. É o pastor Luciano, glória a Deus. O que é morte, gente? Morte é separação. Se Deus é vida, certo? Morte é uma separação. O pecado gerou morte. A morte separou o homem de Deus. Deus tinha intimidade com o homem todos os dias. Ele vinha para conversar com o homem, para ter intimidade com o homem, para ter relacionamento com o homem, porque ele criou o homem para ser filho. Deu um livre-arbítrio, deu um lugar onde ele estava seguro, guardado, protegido, suprido. E aí o homem peca, o homem sai dessa presença gloriosa de Deus, sai da presença da vida, ele sai daquela intimidade com Deus, e a morte veio para separá-lo dele, de Deus, eternamente. Por quê? Porque Deus é santo, e o pecado nos separa do homem. Aí a morte entra na terra. Como que a morte entra na terra? No corpo do homem, porque o homem é pó, ao pó ia se tornou uma maldição a morte para a terra. Então desde então Adão e Eva pecaram, a morte entrou, o homem agora, ele também se separa do próprio homem, ele se separa do amigo, ele se separa do irmão, ele se separa do parente, ele tem um tempo determinado de vida, ele tem números de dias. O homem não tinha números de dias, mas através do pecado agora, aquilo que foi gerado da terra, agora também há uma separação. Você se separa das pessoas que você ama, mas o Senhor Jesus, quando ele veio para vencer a morte. Aleluia. E fazer com que nós pudéssemos entrar dentro do plano principal de Deus, glória, que é vida e vida em abundância. Jesus Cristo disse que o diabo ele vem para nos roubar, matar e destruir. Quer dizer, o diabo vem para roubar a tua vida eterna, ele vem para matar a tua intimidade com Deus, glória, e destruir tudo que você tem que é de Deus. Mas Jesus Cristo, ele veio para te dar vida e vida em abundância. Glória, o diabo veio para roubar os seus sonhos, o diabo veio para destruir os seus sonhos, ele veio para matar toda a sua alegria, toda a tua força de vida. Mas Jesus Cristo vem para te dar vida e vida em abundância. O aleluia, diabo veio para matar seus sentimentos, suas emoções, suas vontades. Ele veio destruir as suas vontades, ele veio roubar até aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você sonha, aquilo que você planeja. O diabo ele quer destruir, mas Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Jesus Cristo veio para te dar vida e vida eterna. Glória a Deus. É isso que o Senhor veio fazer. Aleluia. Glória é maravilhoso, gente, servir a Deus, sabe? Aleluia. E saber que Cristo Jesus te leva a vida. Então, ainda que Satanás queira destruir aquilo de melhor que você tem, se esconda no esconderijo do Altíssimo. Amém. Descansa na sombra do Deus que tudo pode. Sim, o Senhor, aleluia, ele é Altíssimo. Quando nós lemos lá no Salmo 91, a princípio, nós falamos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai ter vida longa. Aleluia.
darei abundâncias de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, lhe mostrarei a minha cura, lhe mostrarei aquilo que eu tenho de melhor para o homem. Deus não é frustrado, Satanás é frustrado. Deus, os planos de Deus jamais serão frustrados na minha vida, na sua vida, na sua igreja, na sua família, nas suas coisas, mas os planos do inimigo, eles serão frustrados. Então o Senhor te chama para você habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Deus que tudo pode. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor, Ele fala então que o aguilhão, aquela ponta da morte, ela foi quebrada. Mas o Senhor, Ele nos dá vitória. Que área da vida que nós estamos precisando de vitória? Agora nós estamos precisando de vitória, sabe? Contra essa pandemia. E o Senhor já falou, coloca a sua vida no esconderijo do Altíssimo e descansa. Mas a igreja, ela tem poder. Então vamos clamar, porque essa pandemia ela vai ser paralisada em nome de Jesus no nosso país. Sabe, as expectativas do homem são uma, mas as promessas de Deus são outra. E o Senhor diz que Ele nos dá vitória. Como vai vir a vitória contra essa pandemia? Como vai vir a vitória contra esse vírus? É através do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vai vir a vitória contra tantas mortes que têm chegado? É através do nosso Senhor Jesus Cristo. O aguilhão da morte foi quebrado. Deus não está feliz com nada disso. Deus quer que a igreja se posicione. Ele quer que nós nos posicionemos como filhos que somos. Aleluia. Nós temos uma voz, nós temos um clamor, nós temos uma autoridade, nós temos uma força. E essa força que nós temos vem em Cristo Jesus. Aleluia. Então essa separação que nós estamos vendo, essa separação que é da vida com a morte, vai ser quebrada em nome de Jesus Cristo. Porque Deus não tem prazer na morte. O aguilhão da morte vai ser quebrado. Então quando Jesus Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, Ele nos religou com Deus novamente. Nós somos religados com Deus. Aquilo que a morte, a separação de nós e Deus veio fazer, o Senhor Jesus veio refazer. Ele veio nos religar com Deus. Aleluia. Agora na terra ainda estamos sujeitos à morte. Aí Jesus Cristo veio. A palavra do Senhor fala lá em Isaías 53. Eu vou ler Isaías 53 com vocês. Glória a Deus. Jesus Cristo veio dar o poder de nós orarmos e repreendermos as enfermidades. Amém. Primeiro, se a pessoa morre, ela já não vai ter mais morte eterna com Cristo Jesus. Ela passa da morte para a vida. Por isso nós não precisamos temer nada. Não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor diz assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Será a morte, será a tribulação, será a dor? Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. E aí você vai lá para Isaías 53 e você vai ver lá no versículo... O bom era ler tudo, mas não vai dar tempo. Você pode ler na sua casa. Ele diz assim, versículo 4. Diz assim: verdadeiramente, está falando de Cristo Jesus. Aí foi uma palavra profética, que foram 900 anos antes de Cristo nascer. Já estava falando de Cristo Jesus e como que ele ia morrer na cruz do Calvário. Sim. 900 anos. E aí diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Quer dizer, Jesus levou as enfermidades, Ele levou as dores, Ele foi aflito, Ele foi oprimido. Aí lá no versículo 5 diz assim: mas Ele foi ferido por causa das minhas transgressões, das nossas transgressões, moído. Sabe o que é moído? Jesus foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, quer dizer, para você ter paz
sangue, até a última gota de sangue, para que você não ficasse perturbado no meio das más notícias, mas para que você tivesse a paz, que excede todo em qualquer entendimento, guardada no teu coração em todo momento, a paz que foi conquistada na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas machucaduras, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, não tínhamos abrigo, não tínhamos para quem correr. O Senhor fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu próprio caminho. Você não precisa ficar se desviando para lá e para cá. Você não precisa ficar perturbado como se não tivesse um guia, como se não tivesse um pastor, como se não tivesse um rumo. Deus sabe bem o rumo da sua vida. Deus sabe bem o seu futuro. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim de todas as coisas. Não existe nada que ele não possa fazer na tua vida. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Confia no Senhor. E aí ele diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz, receba a paz. Põe a mão no teu coração, fala, eu recebo a paz. Não vou ficar perturbado, porque o castigo que me traz a paz estava sobre Jesus Cristo na cruz. Glória a Deus. Amém. Amém. A Karen, diga amém, Karen. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aí ele fala assim, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as iniquidades de todos. Não tiraram a vida de Cristo Jesus. Jesus deu a vida para que nós pudéssemos ter vida. Então, por que Deus se alegraria com a morte de qualquer um? Se Jesus deu a vida para que nós tivéssemos vida. A morte ainda é fruto do pecado. A morte ainda é fruto do erro do homem. A morte ainda é fruto daquilo que o homem tem plantado. Porque tudo que o homem planta, ele colhe. Glória a Deus. Você vê que eu estava mudando um pouquinho de assunto aqui, lembrando que hoje eu vi uma reportagem que as praias estão super limpas. Quer dizer, as praias estão limpas. Então, o problema não é a praia que é suja, é o homem que suja a praia. Quer dizer, nesses dias, eu até estava conversando com o pastor, de repente nós estamos no período em que o Senhor está limpando a terra. Olha, Deus está limpando a terra, como que eu falei? O ano sabático. O ano sabático. Ainda é o ano de descanso da terra. Nós estamos no ano sabático. Porque não é possível, o Senhor está dando um descanso à terra. Porque as águas estão todas limpas do mar. O mar está descansando porque não tem gente mexendo nele o tempo todo. O ar está descansando porque nós não estamos poluindo o mundo inteiro. Eu falo, Deus, e o Senhor está dando um descanso para a própria terra. Ele teve que mexer no homem. Olha como todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus teve que mexer no homem, fazer o homem se aquietar, pensar um pouquinho no cantinho. Olha, vai pro cantinho, vê o que você está fazendo. Pôs toda a humanidade no cantinho, para poder dar um descanso para a terra. Quer dizer, há uma purificação no ar. Eu estava conversando hoje com o pastor isso. Verdade. Há uma purificação no ar, há uma purificação no mar. A cidade está mais limpa. Há uma purificação na cidade. Você pode ver que as cidades estão todas sendo lavadas, limpas, varridas. O lixo já não está dominando. Sabe? O ar, o mar, a terra, tá tudo ficando limpo. Os aviões pararam um pouco de rodar, pararam de tirar coisas da terra. Quer dizer, as coisas estão acontecendo, sabe? É aquele negócio, a gente tem que sempre ver uma coisa boa no meio de uma coisa ruim. Porque realmente todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Deus deu um tempo para o homem parar de mexer na terra e a terra descansar. Sabe? E o Senhor fala que Ele sempre vai ter uma resposta. Ele é a resposta que nós precisamos. Então, por que nós devemos então ficar afligidos? Sendo que até na morte, Deus tem domínio. O aguilhão da morte foi quebrado. O Senhor tirou a chave da morte e do inferno da mão deles.
Sabe? E o Senhor diz, ainda lá em Isaías 53, continuando, que, que Jesus foi oprimido e afligido, mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Ainda diz da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano. Agora presta atenção no versículo 10, o que o Senhor fala. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Ver a sua posteridade. Agora presta atenção no que o Senhor fala. Isaías 53, 10. Prolongará os seus dias. Aleluia. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Quer dizer, através de Cristo Jesus, que foi morto pelas nossas vidas, o desejo de Deus era que nós fôssemos prolongados os nossos dias, que nós tivéssemos vida, como diz lá no Salmo 91, abundância de dias. E aí, porque a carne ainda, a nossa carne, ela se decompõe, a nossa carne envelhece, a nossa carne uma hora ela vai. Jesus resolveu o problema. Ele falou, vou morrer por eles, porque eles vão ter vida eterna. Aqueles que vêm a mim, o Senhor Jesus Cristo diz, terão vida eterna. Rios de águas vivas jorrarão do seu ventre. Eu vou dar vida e vida em abundância. Ainda que o diabo venha para roubar, matar e destruir, ainda que o ladrão venha para roubar, matar e destruir, o Senhor Jesus diz, eu vou dar vida e vida em abundância. Quer dizer, Deus não tem prazer na morte, por isso Ele mandou Jesus morrer pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, para que nós tivéssemos vida em abundante. Amém? Então o Senhor diz que lá no versículo 10 de João, vamos ler lá em versículo 10 de João, João capítulo 10. Tudo bem aí com vocês? A Sueli, paz do Senhor, Sueli. A Cida também já chegou aqui. Oi, Cida, Cidinha. A Andréia, chegou aqui, bastante gente boa aqui. Glória a Deus. Paz do Senhor, o Antônio. O Antônio Rodrigues também já chegou aí também. Daniel também está aí. Oi, Daniel, paz do Senhor, querido. Glória a Deus. Amém. Eu creio, a Andréia está falando. Aleluia. Você crê nessa palavra? Deus não se agrada com a morte, mas Deus quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Por isso você pode repreender quando tiver uma notícia de morte. A não ser que essa morte venha trazer vida eterna. Olha só. Às vezes Deus permite que a morte física venha para que haja vida eterna. Porque Deus não abre mão da sua vida eterna. A nossa vida tem 80 anos, 100 anos. A nossa vida eterna não tem fim. Amém? Mas Jesus Cristo, Ele veio para dar um ponto final na morte eterna e paralisar a morte física. Tanto que Lázaro, quando Jesus chorou ali porque ele estava morto, Jesus falou assim, olha, que as pessoas estavam chorando, mas aquelas pessoas que morreriam, iriam para a vida eterna, mas mesmo assim Ele fez Lázaro viver de novo. Mas dali uns anos, Lázaro morreu, e Lázaro agora tem vida eterna. Quer dizer, Jesus resolveu o problema momentâneo da morte. Então nós podemos sim, através do sacrifício de Jesus, repreender esse espírito de morte que está vindo momentâneo. Mas a nossa vida eterna em Cristo Jesus, ela já está garantida pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo sangue de Cristo Jesus. E lá em João capítulo 7, quer dizer, capítulo 10. Olha os comentários aqui, pastora. A irmã Cida disse aqui, ó, verdade, Deus é Deus. Né? Glória a Deus. A irmã Andréia, ela falou assim, a terra está clamando pelo Salvador.
A irmã Cristiane falou assim, tudo isso nela que e-mail que foi ministrado, um mal necessário. Às vezes é um mal necessário. Espera aí um pouquinho, que a Andréia, quem falou aí antes? A terra A Andréia falou que a terra está clamando pelo Salvador. Então, a Andréia falou assim que a terra está clamando pelo Salvador. Mas o que eu quero dizer? Que o Senhor fala assim, que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Olha, a terra está gritando. A criação está gritando. Porque está chegando a hora de nós, os filhos de Deus, nos manifestarmos. Nos manifestarmos. André, você se manifestar aí na sua casa, eu me manifestar aqui na minha casa, a Leila se manifestar na casa dela, o pastor Marcelo se manifestar na casa dele. É tempo de nós trazermos a manifestação daquilo que está sendo gerado dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É tempo de nós nos manifestarmos. A morte não agrada a Deus. Deus não ama a morte, Deus não quer a morte. A morte veio por causa do pecado. Agora nós que temos o poder de Deus em nossas vidas, devemos parar com o pecado, parar com as injustiças, nos esconder em Deus, sabendo que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e entendemos que o pecado não tem domínio sobre nós. A manifestação dos filhos de Deus, a manifestação do poder de Deus através da minha vida, da sua vida, paralisa o pecado. E o pecado não pode mais gerar morte. Quer dizer, a morte vem por causa do pecado. Mas quando nós, os filhos de Deus, nos manifestamos, nós não podemos ser tocados pela morte. Nós não somos de maneira nenhuma roubados por Satanás pela morte. Mas nós somos colhidos pelo Senhor. E tudo no tempo de Deus. Ninguém vai antes, ninguém vai depois, porque só vai ser no tempo de Deus. Aqueles que estão escondidos no esconderijo do Altíssimo podem descansar na sombra do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é poderoso e a chave da morte está na mão dele. Não tem quem tire, ninguém vai tocar a sua vida, ninguém vai tirar a sua vida antes do tempo, porque você está no refúgio do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém? Aleluia. Então nós vamos nos manifestar como filhos de Deus esses dias. Nós vamos nos santificar. Nós vamos santificar a nossa família, trazendo o clima da presença de Deus, trazendo a presença do Espírito Santo de Deus na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de orar, na nossa maneira de nos relacionarmos com o Senhor. Somos do Senhor. Amém? E aí, lá em João 10, que eu comecei a ler e parei, diz assim, João 10, 7. Tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Glória a Deus. E entrará, e sairá, e achará pastagem. Então, antes dele falar do ladrão que veio para roubar, matar e destruir, Jesus começa a falar, eu sou a porta. A porta para onde? A porta para o Deus que te dá a eternidade. Jesus é a porta. E você entra por Ele, na presença de Deus. E quando você entra por Ele, você se salva. Você recebe salvação da morte, salvação daquilo que está te colocando medo, salvação de tudo que é necessário para a sua vida. Então você entra pela porta, e quando você entra pela porta, você sai do outro lado. Aleluia. E você acha pastagem, porque Ele é o teu pastor. Ele te leva para pastos verdejantes. Glória Ele refrigera a tua alma. Ele te guia pelas veredas da justiça, por amor do próprio nome dEle. Então você pode descansar, você pode saber que Ele está cuidando de todos os detalhes, Ele te alimenta. Ah, mas vai vir uma crise econômica, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Gente, descansa no Senhor, porque o Senhor diz
que Ele não vai deixar você mendigar o pão. Aleluia. Se esconda no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Deus que tudo pode. Aleluia. É isso que o Senhor está falando para nós. A morte não vai nos tocar se você estiver no esconderijo do Altíssimo. A morte não vai te tocar se você saber que Ele é o teu bom pastor. E o bom pastor já deu a vida pela sua vida. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você não vai atrás do mercenário. Sabe quem é o mercenário? Aquele que quer te deixar desesperado. Aquele que quer te deixar com medo. As más notícias que as pessoas colocam nos teus ouvidos, as vozes que estão te deixando perturbado. Esse é o mercenário. E o Senhor fala que o mercenário que não é o pastor, que não vai cuidar de você, de quem você não é. Quando vem um lobo, ele deixa as ovelhas e foge. E o lobo as rebate e dispersa as ovelhas. Quer dizer, o lobo é Satanás. O mercenário é aquelas pessoas que querem colocar na sua mente que você está destruído, que você está desamparado, que você não vai conseguir se alimentar, que você não vai conseguir sobreviver, que vai vir uma crise. E nessa crise vai faltar comida na sua vida, vai faltar pão, vai faltar casa, você não vai conseguir resolver as suas coisas. O Senhor diz, pode parar, porque essa é a voz do mercenário. O mercenário, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo na tua vida veio para te dar vida e vida em abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, chegou mais gente. Chegou lá do Canadá. Chegou a nossa irmã Leila, chegou também a Célia Basílio. Célia, glória a Leila. a Deus, está junto lá com o Antônio. Minha mãe e a Sueli também já estão também na sala. Chame outras pessoas. A minha mãe e a Sueli também estão na sala. Glória a Deus. Beatriz também chegou. Oi, Bia. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, então é isso, essa palavra que o Senhor está liberando para o nosso espírito hoje. Sabe, que Deus não tem prazer na morte. Então, tira esse medo do teu coração. O perfeito amor de Deus, Ele vai lançar fora todo esse medo. Você não está ouvindo mais aquilo que o Senhor está te dizendo, mas o Senhor fala, torne e volte de novo a ouvir aquilo que eu te falo. O mercenário, ele quer te assustar. O mercenário, ele quer te apavorar. O mercenário vai te deixar na mão do lobo. O lobo vai te devorar, como diz lá em João. Mas o Senhor fala, para de ouvir o mercenário. Entra pela porta, a porta é Cristo Jesus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Aleluia. Confia nele e Ele vai te ouvir. Glória, Ele vai cuidar de você. Ele vai te alimentar. Ele vai te sustentar. Ele vai te dar uma porta de escape. Não tenha desespero, porque isso é voz de mercenário. É verdade. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E aí o Senhor está falando que Ele nos deu, Ele é a porta, Ele nos deu a entrada para a vida eterna. Só Jesus é a entrada para a vida eterna. Aleluia. Fala comigo, só Jesus. Só Jesus é a entrada para a vida eterna. Para a vida eterna. Aí eu vou lá em Apocalipse, capítulo 22. Ah, mas por que Deus vai permitir tantas coisas ruins? Gente, o Senhor já falou que ia acontecer. Por que Ele disse que ia acontecer? Para que nós pudéssemos estar preparados para uma vida eterna. O Senhor falou, nos últimos tempos vão acontecer coisas terríveis. Não é da vontade de Deus. Você acha que Deus queria que acontecessem essas coisas terríveis? É o diabo que tem legalidade na terra por causa do pecado. Assim como ele entrou lá no Jardim do Éden, por causa do pecado, ele destruiu todo o que Deus estava planejando para o homem. Agora ele entra na terra e ele quer destruir o homem. Então Satanás entrou no jardim, Satanás entrou na terra. Agora o que acontece? Conforme Jesus está vindo, eu sempre gosto de falar isso, olha, Jesus está voltando. Nossa posição aqui, ó, Nova Jerusalém, Jesus voltando, com anjos, arcanjos, querubins, serafins. A terra aqui, tá dando para você enxergar aí? A terra aqui. A terra tá aqui, ó. Tá? O Senhor Jesus voltando. Nesse meio aqui, ó, as regiões celestiais, onde estão principados e potestades dominadores. Satanás, onde ele está? Ele está de rodear a terra, como ele diz para Jó. Da onde vens, lá em Jó?
Eu vim de rodear a terra. Essa é a terra. Satanás rodeando a terra. Aí o que acontece? Jesus vem. Satanás, ele não aguenta essa luz, esse poder, essa glória vindo. E o que acontece? Ele vem achatando a terra. Conforme ele vem achatando a terra, as pragas vão aumentando, terremotos vão aumentando, guerras vão aumentando, porque ele já está chegando próximo do fim dele. A Bíblia fala que a vinda de Jesus seria comparada às dores da mulher que está grávida. Então, conforme ele vem, ele vai oprimindo o ser humano, ele vai oprimindo a terra, ele vai oprimindo as pessoas. Mas o Senhor Jesus disse que iria acontecer isso. E nós deveríamos o quê? Nos esconder no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Porque quando Jesus voltar a uma certa altura, sei lá como que vai ser, mas o Senhor sabe, os mortos vão ressuscitar primeiro. A alma dos mortos aqui já está com Deus, debaixo do trono de Deus. Aleluia. E o Senhor fala que a terra dará os seus mortos. Então o corpo do homem vai se transformar, vai ter um corpo incorruptível, vai se juntar junto com a alma. Olha, onde eu estou chegando. E aí o que acontece? Nós vamos vir com Cristo no arrebatamento. Quer dizer, nós vamos ser arrebatados juntamente com Cristo. Então, é aí que a morte vai ser destruída de uma vez por todas, porque nós não vamos mais ser tocados pela morte. Nós vamos receber um corpo incorruptível. Aí a terra vai ficar sofrendo aqui, que seria a grande tribulação. Aleluia. E eu acho que eu preciso fazer um estudo sobre isso aqui. Amém? Uma hora nós vamos fazer um estudo sobre isso aqui. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Lá em Apocalipse, o Senhor já tinha dito que iria acontecer. Mas nós precisamos nos guardar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Deus que tudo pode. Porque é do agrado de Deus que nós estejamos na terra, se manifestando como filhos de Deus. Os filhos de Deus estão aqui na terra. E Satanás não pode fazer o que ele quer por causa da minha e da sua vida. Por causa do Espírito Santo de Deus que está em nós. Aleluia. Então o que impede de Satanás de fazer o que ele quer? De matar quantos ele quiser, de destruir quantos ele quiser? A igreja de Jesus Cristo. Amém. A igreja de Jesus, o Espírito Santo. E o pastor Marcelo Pereira está falando lá em 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo a suficiência, a abundez de toda a obra. Quer dizer, Deus é capaz, através da graça dele em nossas vidas, nos fazer abundar da vida de Deus. Da vida de Deus. Você tem vida. Amém. E é vida de Deus, a sua vida não é tua, a sua vida é de Deus. Então faça a diferença, porque Deus não se agrada da morte, mas Deus se agrada da vida. Deus se agrada quando você chega aos pés dele, quando você ora, quando você clama, quando você busca. Satanás não vai matar as pessoas por causa da sua oração. Satanás não vai tocar as vidas por causa do teu clamor. É isso que Deus espera de nós. Aleluia, como filhos amados, como filhos de Deus, nos posicionando como filhos de Deus, trazendo uma manifestação de vida, porque o Senhor é aquele que é capaz de nos vivificar todos os dias. E é isso que Ele quer, nos vivificar todos os dias. Receba a vida de Deus. E lá em Apocalipse 22. Aleluia. Eu já estou terminando. Glória a Deus. Olha, muita gente boa aqui com a gente, hein? Amém. Quem está aí? Glória a Deus. Ó, hoje aqui, ó, Célia Basílio, Antônio Rodrigues, Renato Anacleto, Silvia Martins. Oi, Renato. Paz do Senhor. Luciano, né? Pastor Luciano, Pastor Rubens, Jéssica Martins, Glória Cristiano, Carlos Martins, Elisângela, Genunes, João Evangelista, Janaína Teobaldo, né? No outro Face aqui, ó, Felipe Martins, Sueli Aparecida Martins, minha mãe, Eulinda Rocha Martins, né? Sidney, meu cunhado, glória a Deus, né? Marcelo Pereira, nosso pastor, né? Cristiane Cardoso, Marcelo Cauê também está lá. Cauê. Cida Rocha, nossa também linda vizinha, crescemos juntos, né? A Ione que bem entrou, mas agora desapareceu um pouco. A Josélia, a Andréia Lopes, a Ione está aqui. E a Vanessa Guimarães, glória a Deus. Amém. Aleluia. E muita gente passou e saiu, né?
Porque tá tendo um delay, né, de um Face para outro, sabe? E tem muita gente fazendo outras Muita lives, gente fazendo, então acaba ficando lento, travando. Mas amém, gente, nós não vamos ser tocados pela morte, é isso que o Senhor está falando para nós. Ele não se agrada da morte, amém? Faça a sua parte. Interessante, pastora, só a minha voz vocês estão ouvindo aí, tá certo? O Senhor Jesus ficou aborrecido até com a informação sobre a morte. Quando avisaram para ele sobre a morte, a Bíblia diz que ele chorou, né? Porque ele viu incredulidade nas pessoas. Lázaro está morto, Jesus chorou. A informação da morte já não incomoda. O Senhor já sabe, chorou. Porque ele não se agrada da morte, ele não quer que a gente morra, não. Só com longevidade de vida. Aleluia. Da vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele vai cuidar de você do começo ao fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. E tudo que tiver no meio, ele está tomando conta. Sabe? Tudo está no controle do nosso Deus, sabe? Glória a Deus. E isso daí é apenas um alerta para que a gente saiba que Ele está voltando. Coisas vão acontecer ainda e nós vamos estar no meio dessas coisas. E nós vamos ser a luz que vai brilhar no meio da escuridão. Nós somos a luz. Nós somos a vida que muitos precisam, através de uma palavra, através de uma oração, através de um aconselhamento, através de um consolo, sabe? Nós somos a vida que esse mundo precisa. Aqueles que querem, como nós vamos ler aqui 22, Apocalipse 22, eu vou ler aqui Apocalipse 22, 13, 12, 13 e 17. Vou ler tudo, vai. Vou ler, tá? Apocalipse, capítulo 12. Amém? Eis que venho, capítulo 22. Eis que venho em breve. Então o Senhor está falando, vou vir. Ele está avisando. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então ele está falando de recompensa daquilo que nós fazemos na terra. Ele não está falando sobre salvação. Porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus. A recompensa é por aquilo que você fez. Amém? A salvação não é pelas obras, para que você não fique assim, como eu sou bom, como eu sou a boazinha, eu não faço isso, não faço aquilo outro. Não é por aí não a sua salvação. A salvação não é pelas obras. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Você tem que ter fé. E quem tem fé em Cristo Jesus é uma nova criatura. Por isso que a pessoa, quando tem fé em Cristo Jesus, ela começa uma mudança, porque ela começa a entender que ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, aquele que realmente crê em Cristo Jesus, ele entende que ele precisa ser uma nova criatura, que não nasceu da carne, mas ele nasceu do Espírito. E o Senhor está falando assim, eu estou vindo, e eu estou vindo logo. E ele está falando assim, olha, e eu vou dar uma recompensa para aqueles que fizeram alguma coisa, porque há uma diferença do crente, da pessoa que não faz nada. Sabe, crê em Jesus e só ela sabe. Nunca falou para ninguém de Jesus. A vida dela, ela vive para ela mesma. E o Senhor fala assim, olha, tem uma recompensa. Amém? Aí ele diz assim, eu sou o alfa. Quer dizer, eu sou o começo, certo? Eu sou o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quer dizer, tudo está na mão dele. Enquanto a gente está aqui no nosso espacinho de tempo, quanto que é o meu tempo? É 200 anos, 300 anos, 500 anos, 5.000 anos. O Senhor está na eternidade. Ele está lá no começo e Ele está no fim. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o primeiro e Ele é o último. Amém. E Ele diz, felizes os que lavam as vestiduras e assim têm direito à árvore da vida. E podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficaram os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Por quê? Essas pessoas, elas não nasceram em Cristo Jesus. Então, continua ainda debaixo dos seus pecados e delitos. A pessoa que é uma nova criatura, ela tem uma mudança de vida, porque ela começa a crer no que a palavra de Deus diz e ela quer viver segundo os princípios da palavra de Deus. E aí ele diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela de amanhã.
Agora presta atenção no versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Olha, tá falando de nós, noiva. Nós somos a noiva. E todo aquele que ouvir, diga, vem. É o que você tem que falar. Diga, vem. Jesus, vem. Porque Jesus está voltando e a igreja, a noiva, ela diz, vem. Por quê? Porque ela sabe que ela está preparada para se encontrar com Jesus. Amém. Glória a Deus. Ela não vai morrer, porque ela sabe que ela tem vida eterna, que ela tem vida abundante. Amém? Ela tem uma certeza, uma convicção de que a morte não tem domínio mais sobre ela. Aí ele fala assim, quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aleluia. Então, se nós bebemos de graça da água da vida, por que nós vamos morrer? A morte não tem domínio sobre nós. Amém. Ainda que seja morte física. A morte física o Senhor protela por 100 anos, vai. Por 100 anos, por 200 anos uma pessoa pode viver, não sei. Não. Não. Mas que seja, mas a morte eterna não vai tocar as nossas vidas. Deus não tem prazer na morte. Glória a Deus. Deus não tem prazer na morte. É verdade. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E ele diz que por isso que Jesus Cristo veio. Então, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia. Amém? Então nós vamos crer nessa vida que vem de Jesus. Entendendo, orando, clamando, buscando. Porque o poder da morte não vai tocar as nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Amém. Vamos Glória orar, a Deus. pastor? Vamos orar. Então vem Glória cá a orar Deus. conosco. Aleluia. Glória a Deus. Quanta gente esteve conosco aqui, né? Vem, pastor, aqui. Glória a Deus. Sabendo que Deus não tem planos, sabe, acerca da morte. Mas Deus tem sim planos acerca da vida. Nós vamos orar agora. E eu... Você vai orar, o pastor vai orar aqui, mas você vai orar repreendendo todo espírito de morte. Você vai se manifestar como filho de Deus. A criação está esperando você fazer isso. Amém? Então você vai orar, se possível levanta da onde você estiver, se estiver sozinho, ora bem alto, sabe? Põe para correr esse espírito de morte em nome de Jesus, amém? Ora pela família, ora pela casa, ora pelo nosso país, amém? O momento agora é da pandemia, daqui a pouco nós vamos orar pela economia. Cada coisa no seu tempo. Agora nós estamos orando pela saúde, pela vida, amém? Pela liberação daquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor quer acabar com essa pandemia. O Senhor quer acabar com o poder do pecado que entrou através dessa enfermidade. O Senhor quer fazer as coisas diferentes na minha, na sua vida, no nosso país, no nosso planeta. Então, como igreja, nós vamos nos manifestar como filhos de Deus. Depois nós vamos orar pela economia. Cada coisa ao seu tempo. O Senhor diz, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus. em nome do Senhor. Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui unidos, Senhor, nessa sala de Sim, meu oração. Deus. Sim, meu Pai. Cada um, nome Senhor, de na sua Jesus, casa, Senhor. cada um no seu lar, Senhor, um dia talvez até em Aquilo que o compartimentos Senhor prometeu, Senhor, diferentes, nós a mesma família, mas o Senhor veio para estabelecer um plano de vida. Amém, Jesus. Amém. Esse Senhor. plano de vida nós tomamos posse nesta Amém, noite. Senhor. Nós entendemos a sua revelação. Sim, meu Deus. Sim, meu A informação que está vindo aí de fora é que haverá perdas, haverá morte, haverá tristeza, Senhor. haverá confusão. Não ouviremos a voz deles, Pai, mas ouviremos Mas- a Tua voz, Senhor. A tua palavra falou sobre o teu plano. O teu plano é de vida. Sim, meu Deus. O teu plano é de bênção. Amém, O Jesus. teu plano é de resgate. Amém, Senhor. O teu plano é de transformação. Sim, Jesus. O teu plano é de Sim, meu mudar todas as coisas. Amém, Jesus. E em verdade nós tomamos posse desta palavra nesta Em nome noite. de Jesus, meu Deus.
E eu te peço, meu Deus, Sim, Senhor. visita cada um agora. Sim, Jesus. Todo sentimento que veio de Amém, desespero, de medo, de desistência, Amém, Jesus. de Amém. acomodação, Amém. Está repreendido em se nome de desfaça em Jesus. nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, nesta noite, Amém, Jesus. debaixo dessa revelação, Sim, nós meu chamamos para fora todas Sim, essas meu Deus. pessoas. Sim, meu Pai. A exemplo do que o Senhor chamou Lázaro para fora, chamou ele da morte para a vida. Nós Senhor. chamamos a cada um agora Não seremos para a presos pela vida. morte, mas Receba a recebemos vida em nome de Jesus. Receba a vida Receba em nome de Jesus. vontade de viver. Receba ânimo em Receba nome de alegria Jesus. do Espírito. Receba força em nome de Jesus. Seja agora tocado pelo poder da vida. Senhor. Seja vivificado em Sim, Cristo Senhor. Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Sim, Senhor. Sim, meu Pai. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Receba agora, em nome de Jesus. Obrigada, pastor. Amém. Glória a Deus. Juntos aqui, estamos orando, amém? Pela família, por cada um de nós, pela igreja, pelos nossos amados, pelo nosso país. Esteja orando pelo nosso presidente. Todas as autoridades são constituídas por Deus. Nós devemos ser sujeitos às autoridades constituídas. Isso é honra para nossas vidas. Não importa o que mercenários estão falando. Continua, sabe? Mas não sei se ele é bom, se ele não é bom. Deus é bom. O importante é que Deus é bom e nós somos obedientes. E o Senhor fala, estai sujeito às autoridades constituídas por Deus. Amém? Podem falar mal, deixa eles falar mal, mas que você não seja um portador de uma voz profética para trazer o mal sobre a nossa nação. Mas que você seja abençoador. A Bíblia fala que a nossa língua, a nossa boca, ela tem poder. E nós temos poder para abençoar e amaldiçoar. As pessoas vão falar mal sim, mas nós vamos falar bênção. Se você não tiver o que falar, fique quieto. Não se envolva, sabe, com as vozes dos mercenários. Porque o bom pastor, ele é Cristo Jesus, ele sabe o que está fazendo, amém? Que o nosso povo se converta, porque se o povo tiver convertido, o governo vai ser um governo bom, porque todas as vezes que o povo clamava, o povo estava bem com Deus, Deus mandava um bom rei, mas quando o povo estava se rebelando contra Deus, vinha sempre um mau rei, com um juízo muito forte sobre o povo, com castigo sobre o povo, mas se o rei era temente a Deus, ainda que ele fosse uma criança, porque teve reis que eram crianças, e assim governavam o povo de Israel. Então, ainda que ainda não saiba fazer o que está fazendo direito, mas Deus é Deus, Deus já está com a mão sobre ele, Deus vai abençoar, porque a igreja, ela vai trazer à existência aquilo que é de melhor para o nosso país, para o nosso povo, e vamos abençoar uns aos outros, amar uns aos outros, se importar uns com os outros, porque o poder da vida de Deus está gerando vida através de nós e em nossas próprias vidas. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Estaremos amanhã às 8 horas da noite, no mesmo horário. Amanhã não, amanhã é 6h30. Amém? 18h30. 18h30 amanhã, no nosso culto. E que Deus abençoe a todos. Deixa eu só esclarecer para vocês. Estaremos aqui online. Né? Houve uma expectativa de que fosse abrir as igrejas, houve até noticiários que o presidente da República havia sancionado um decreto permitindo que a igreja fosse aberta, permitindo que os cultos pudessem ser realizados com público e tudo mais, voltasse à normalidade, como também que comércios se abrissem e tudo mais, né? Então, o que aconteceu? Foi uma sanção, né? Foi um decreto-lei que foi criado, e da mesma forma que foi criado, ele foi desativado através de um desembargador, um juiz desembargador. Então não tem mais validade. Então as igrejas não podem abrir, e ainda aumentaram ainda até a questão, né, das penalidades quem desobedecer, tanto igreja como casa lotérica ou comércios que foram proibidos, a não ser os essenciais, como eles determinaram. E colocaram a essencialidade sendo a igreja como ponto essencial. Maravilhoso isso, né? Mas nós precisamos preservar o nosso povo também. E aí, como eu disse, o decreto ele foi, né, ali
sancionado contrário ao que o presidente da República disse. Então pode ser que hoje à noite, amanhã de manhã saia outro, mas aí sai já outro em seguida, desfazendo o que fizeram. Então, queridos, descanse o coração. Amanhã às 18h30 estaremos aqui. Amém? Algumas pessoas têm nos procurado, que querem, sabe, encontrar conosco na igreja. Nós vamos estar conversando sobre tudo isso, até porque nós não queremos que ninguém também se coloque em risco. E nós precisamos cuidar uns dos outros, tá bom? Deus abençoe a todos, até amanhã às 18h30. Prepare o seu coração, aproveite o resto da noite com a família. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, lindos. Boa noite. Abençoe, queridos. Tchau.